falei um pouco da Maria só para que às vezes a nossa vida material ela é muito intensa. E é normal, né? Afinal de contas, nós estamos encarnados, regidos por um corpo humano que tem toda uma regra que nos faz apegado a ela. Sentimos fome, sono, cansaço, desejos. E tudo isso que gira em torno dessa vida material representa a maior porcentagem dos nossos desejos nesse momento agora, né? E não existe nada de errado com isso. É natural que a gente acorde todo dia querendo uma vida melhor para a gente queira aprimorar, melhorar a nossa vida material. Mas a gente não pode esquecer a nossa natureza íntima. Quem realmente nós somos. Nós não somos o que a gente aparenta ser. Quando a gente olha no espelho, a gente vê uma coisa que não é real. Ela é temporária. Quem nós representamos agora no momento não é a nossa identidade eterna. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres que vamos viver eternamente uma vida que vai se repetir por muitas vidas aqui na Terra. Agora, no momento, eu vivo a vida de Márcio. Gosto da minha vida. Sou muito feliz, apegado. Mas eu sei que um dia vai acabar. Eu sei que um dia o Márcio vai virar história. E essa história vai ficar no passado, num engraving de um túmulo, ou através de alguém que um dia me conheceu e falou. Mas eu, espírito, continuo vivo. E vou viver muitas outras vidas, com outros nomes, em outros lugares, continuando. Quando a gente pensa dessa maneira, é quase um balanço, é quase um choque. Eu não quero mudar quem eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto das minhas coisinhas. Eu gosto do meu time de futebol. Eu gosto da nossa natureza se apegar às coisas. É da nossa natureza ter esse envolvimento com essa vida material. É normal isso. Mas é importante que a gente entenda que ela não é a verdadeira vida. E a primeira vez que Jesus veio trazer isso, a princípio, foi um pouco interessante, porque a gente tem que imaginar, na época, qual era a humanidade que Jesus encontrava no momento. Né? Uma humanidade sofrida, ignorante, iletrada, onde tudo que era passado em termos de noções espirituais era passado pelos sábios, pelos que detinham a palavra, que detinham as escrituras, no caso dos judeus, no caso dos pagãos, então, era uma mistura só. Muito sofrimento e muita incerteza do futuro. Todo mundo sabia do destino final, que um dia tudo acabava, mas ninguém sabia o que acontecia. E Jesus veio trazer, através das suas bem-aventuranças e através de alguns comentários que eu vou mostrar para vocês aqui, um novo conceito da gente ver a vida. E isso é importantíssimo naquela época e mais ainda nos dias de hoje. Porque naquela época, nós ainda, pela ignorância, vivíamos muito focados na sobrevivência. Hoje em dia, muito dessa sobrevivência se reduziu em uma porcentagem e se cambiou para uma realidade diferente. Hoje em dia nós vivemos a vida buscando algum tipo de desejo, de altruísmo, de objetivo, que não é mais só a sobrevivência. E à medida que nós enriquecemos, a vida material começa a ficar cada vez mais ampla, nós cada vez mais começamos a questionar a razão da gente estar aqui. Os nossos antepassados nem se questionavam. Eu acordava de manhã cedo e ia para a lavoura. Eu queria viver, estava com fome, não tinha comida, não tinha caçar.
Hoje em dia a gente abre a geladeira está cheia. É lógico que existe pobreza no mundo, é lógico que existe dificuldade. Não estou simplificando, mas à medida que a humanidade caminha, nós caminhamos para uma nova fase. Uma fase onde a gente questiona. Eu tenho tudo. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? E muitos de nós, às vezes, perdemos até o gosto da vida por ter tudo. Por não encontrar a razão primordial do que a gente está fazendo aqui. Então, viver a vida material, mas também entender o que é a vida espiritual. Eu vou fazer um pouquinho do aparato dos evangelhos para a gente entender. A gente vai falar sobre esses tópicos do capítulo 2, que é a realeza de Jesus, a vida futura, o reino de Deus e a espiritualidade. Então, na realeza de Jesus, foi a primeira vez quando perguntado por Pôncio Pilatos, no dia do seu julgamento, ele, ao entrar, Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Ele foi categórico ao dizer que existia um outro mundo, um outro lugar na qual ele sim era soberano. Segundo o Evangelho, ele fala: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. E Pilatos disse: logo tu és rei. E Jesus disse: tu dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos não entendeu a profundidade das declarações de Jesus, pois seus conceitos de reino eram puramente materiais. Ele não conseguia entender exatamente o que Jesus estava dizendo, porque naquela época a noção era matéria. Tudo que se falava do lado de lá era uma coisa assim completamente unclear, né? Mas se você parar para analisar, hoje em dia nós também ainda temos essa mesma dificuldade. Seja você indo para uma igreja católica, seja você indo para uma igreja protestante, seja você indo para uma religião muçulmana, ou seja, até você indo para o espiritismo, que tem um cabedal de informação enorme. Quando a gente lê o livro do André Luiz, Nosso Lar, muitos de nós ainda acham o espírito é aquela fumacinha branca, o plano espiritual é uma incógnita, é uma coisa assim que é meio unclear. Quanto mais você se aprofunda no estudo do espiritismo, você vai ver quanta informação tem sobre a vida espiritual. E é uma coisa que, quando a gente entra no espiritismo, a gente começa a deduzir e a entender que nós somos como somos aqui na Terra, na matéria, cada um com as suas aptidões, cada um com as suas vontades, cada um com os seus desejos de se melhorar, de fazer, com seus gostos. Por que no lado de lá seria diferente? A gente, vindo de outras religiões, tem essa ideia, às vezes, de que a pessoa tinha vários gostos aqui na Terra, gostava de algumas coisas. Quando passa por lado de lá, por alguma razão, uma coisa milagrosa, a pessoa se santifica ou muda completamente. Não acontece nada disso. A pessoa que gostava de determinadas coisas aqui, que tinha aptidões, quando passa por lado de lá, continua a mesma pessoa. Então é óbvio que se nós aqui na Terra nos organizamos, construímos estruturas, esquemas para melhorar a nossa vida aqui, do lado de lá é a mesma coisa. Não muda nada. Existem literalmente, como o André Luiz descreve muito bem no Nosso Lar, cidades onde nós vivemos e continuamos a vida do lado espiritual. Mas muitos de nós, deixa lá para frente. Agora não estou pensando nisso. Eu leio os livros, mas agora eu tenho que focar nos meus estudos, né? Às vezes vem um chamamento que dá uma chacoalhada para a gente dar uma acordada.
Mas a realidade é que naquela época os judeus não tinham essa noção bem acertada do que era a vida futura, né? Então eles pensavam que se eles cumprissem a lei de Deus, eles eram recompensados aqui na terra. E a maneira de ser recompensado, na visão daquele povo simples, era o quê? Era a supremacia da nação, era, né, uma boa safra, que não tivesse calamidades ou grandes tempestades, né? Porque quando tinha isso era como se fosse um castigo de Deus, como se eles não estivessem seguindo a vontade divina, né? E tudo isso era uma noção daquela época. E Jesus veio mostrar diferentemente, que era muito maior, era muito mais do que se imaginava, né? E no Espiritismo, ainda mais, que é a primeira doutrina que vem realmente explorar muito mais essa vida futura, hoje em dia a gente começa a ter uma fé calcada no conhecimento e passa a ser então uma realidade. Agora, é interessante porque eu estava lendo e vendo uma palestra mostrando o Haroldo Dutra, que está vindo agora, ele estava comentando um palestrante, se eu não me engano, de Minas Gerais, que escreveu vários livros, Romanelli. Ele fala que, quando foi entrevistado, esse Romanelli, ele ficou muito impressionado com uma resposta que ele deu. Perguntaram para ele sobre o espiritismo entrava na vida dele, e esse Romanelli foi um dos que presenciou aquela reunião que o Chico Xavier fazia no Pedro Leopoldo, no início, que eram algumas reuniões de materialização. E se materializavam os espíritos na reunião, e as pessoas podiam ver o espírito ir de lado a lado, podia até tocar. E ele participou de uma dessas. Ele falou assim: o dia que o espiritismo me mudou foi o dia que a noção da espiritualidade entrou na minha vida, de vez. Ou seja, agora eu vivo a vida material, mas eu tenho total fé na vida espiritual que eu vi. Aí o Haroldo, falando na entrevista, falando assim: eu há 2 anos atrás tive a oportunidade de também passar por uma reunião de materialização, na qual o espírito veio até ele tocou no espírito. Assim. O que isso acontece? Se hoje, agora, no centro espírita, tivesse uma materialização aqui no meio dessa sala, o espírito estivesse aqui em pé, olhasse para todos, todo mundo sentisse o cheiro, tocasse, eu tenho certeza que todos nós íamos sair daqui maravilhados. Uma certeza concreta da sobrevivência da alma. Para onde nós vamos? O que vai acontecer? Eu vi, eu toquei. Mas passa alguns dias, passa alguns meses, eu lembro. Uns vão abandonar tudo, vão vestir a bata, vão andar por aí que nem um ermitão. Encontrei a resposta. Mas a maioria de nós vai voltar para a vida normal. Vai voltar para os nossos afazeres, vai voltar para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Porque isso é a razão da gente estar aqui na Terra. Se eu me isolar, eu não consigo me aprimorar. Eu preciso da encarnação para aprender a amar. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim: olha, tem um ticket que eu vou sortear. E esse ticket é assim, ó. Vocês vão ganhar uma passagem de avião para esse resort. All inclusive, comida, bebida, tudo. Vocês vão passear nos lugares, vão ser servidos a melhor comida. Só que tem um porém. Vocês vão sozinhos. O avião está sozinho, tem ninguém. Só tem um piloto, mas você não tem contato com ele. Quando você chega no resort, não tem ninguém. Você vai chegar no resort, você vai sentar para comer, vão te servir, você não vai ver nem quem te serviu. Você vai comer sozinho, as melhores comidas. Vão te servir a melhor bebida, mas você vai beber sozinho. Depois você vai visitar alguns lugares, mas não tem ninguém. Sozinho. Quem é aqui que quer ir nesse lugar? Eu quero acordar para real.
Até entendo que às vezes a gente quer ficar sozinho. Eu até iria. Mas a realidade é que nós somos seres sociais. É a nossa natureza. A gente naturalmente quer compartilhar. O gosto das coisas é muito melhor quando ele é compartilhado. Não tem o mesmo valor quando eu sozinho experimento as coisas. É por isso que a gente está aqui. Muitas vezes a gente pergunta assim, por que eu preciso encarnar? Por que a vida material, esse sofrimento todo, vir para cá, adoecer, morrer, sofrer, tá com um monte de gente que eu não gosto, gente diferente de mim, gente que pensa diferente. Aqui do lado de lá, pela lei das afinidades, a gente geralmente está num lugar onde todo mundo mais ou menos é do mesmo nível. Então tem menos briga, tem menos fofoca, tem menos... Quando a gente entra aqui na Terra, quando a gente encarna, a gente se encontra com vários níveis espirituais diferentes. Às vezes na própria família, no trabalho, no dia a dia. E isso é crescer, é aprender a lidar com isso. É aprender a amar, a calar, a experienciar. Muitas vezes a gente vê as religiões orientais, né? E a gente vê assim, nossa, aquele monge tibetano passa uma vida inteira isolado numa caverna, rezando. Eu ouvi falar que o cara volita, deita numa cama de prego, não sente dor, anda na chama e não sente fogo, é um ser elevado. Sem dúvida nenhuma. Ele passou 50 anos meditando e conhece o corpo dele, controla as emoções, controla a dor, mas não é evoluído moralmente ainda não. Bota ele num lugar onde só tem azanando a cabeça para dizer se ele é paciente. Bota ele para ter filho, 3, 4, 5 filhos, casar. Não, mas é verdade. Aí eu quero ver o controle todo de 50 anos meditando na caverna que vai fazer. E na maioria das vezes não vai conseguir. Porque você só aprende vivendo. Você só aprende estando aqui. Não tem outra escola que vai te ensinar a não ser descer aqui e encarnar. Então, essa certeza da vida espiritual, ela tem uma finalidade importantíssima. E a gente vai ver à medida que o capítulo vai para frente. Para que a gente aprenda sempre estar em xeque com isso. Né? Agora, o reino de Deus que tanto se fala, que tanto se almeja, né? Tem uma passagem no Boa Nova que eu achei muito bacana, porque até naquela época a noção dos judeus era interessante, no nível dos scholars. O que eles viam disso? Jesus ainda não tinha encontrado os apóstolos. Ele estava começando a sua pregação. Então ele, passando pela Galileia, ele vai passar brevemente por Jerusalém, e ele, passando por Jerusalém, ele vai na frente do templo descansar, ele senta nas escadarias do templo, e tinha um grupo de sacerdotes que estavam lá. Obviamente o ser como Jesus, com aquele magnetismo todo, atrai qualquer um a olhar para ele. E esse sacerdote que viu ele sentado do outro lado, achou interessante aquele homem de cabelos longos, que era típico do pessoal daquela região, e foi lá até com ele. E aí vai perguntar para ele: Galileu, o que fazes na cidade? E eu vou ler para vocês na íntegra essa passagem aqui do livro. Ele fala assim: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Aí o sacerdote fala: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Aí o sacerdote olha para ele assim: obra divina nas tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos?
Aí Jesus fala: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Aí Jesus olhou para o sacerdote e falou: sacerdote, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é aquela ferramenta pedral para esculpir o mármore. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Essa resposta a gente tem que entender o seguinte: a maioria do povo, 99%, não sabia ler e escrever. Aquela resposta surpreendeu o sacerdote de uma maneira, pela inteligência da comparação. Então ele coloca: impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz a interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do tempo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu brandamente Jesus. E o sacerdote o contemplou irritado, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, e demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Não conseguia conversar com alguém extremamente mais superior. Mas ele veio dizer que o reino de Deus não se trata de uma obra humana, uma construção arquitetada, como se pensava, um templo de pedra, uma igreja, mas sim uma obra divina no coração dos homens. Ele vem começar os primeiros blocos de pedra, onde ele vai explicar para o povo da época exatamente quem era Deus e qual era a intenção desse Pai amoroso nessa vida. E aí, dando sequência a isso, ele segue em direção ao lago e ele vai em busca dos seguidores. E ele fala assim, quando ele vê no meio do grupo de pescadores: Simão e André, filhos de Jonas, venham por parte de Deus, vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Eu vou ler também para vocês a íntegra, que é muito bacana. Ele fala assim: depois de algum tempo, ele, passado por Nazaré, descansando em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Ele estava sozinho ainda, mas ele sabia magneticamente que aqueles discípulos que ele já tinha combinado lá em cima estariam por ali, por aquela região. Em breves instantes ele ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela e no seu manto diáfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os relembros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente das barcaças móveis, deitavam as redes em meio a profunda alegria. Jesus se aproximou do grupo, assim que dois deles desembarcaram na terra, e falou-lhe com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino da terra. André lembrou-se de o já ter visto nas cercanias de Betsaída e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava enleado. Mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. E Jesus então falou docemente do Evangelho. Estando muitos outros companheiros ao lago, observaram de longe os três. E André, manifestando a sua doce ingenuidade, exclamou comovido: um rei?
Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou como se de boa vontade tivesse suprir as deficiências. O lago é muito grande, haverá muitas aldeias. Todos eles pensando, quando Jesus veio falar do reino de Deus, que seria um reinado. Então eles, até os apóstolos, pensando assim, poxa, um rei aqui, nesse lugar não tem ninguém aqui. Aí o Simão Pedro falou, não, mas tem muitas aldeias ao redor do lago. Eu acho que dá para a gente ter um reinado aqui, sem entender exatamente. E Jesus com aquela paciência toda, ele falava assim, ele com um sorriso sereno, Jesus fala, quereis ser meus discípulos? E André e Simão se interrogaram a si mesmos, perguntando sentimentos de admiração. Refletiram e refletia Pedro, que homem seria aquele? Onde já lhe escutaram o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? A gente sabe nas histórias que todos os espíritos dos apóstolos já tinham combinado com Jesus um momento de se encontrarem para ajudar na disseminação da obra que foi o Evangelho. E eles falam, Senhor, seguiremos os teus passos. Até eles ainda tinham uma ideia do que seria o reino de Deus. E nós, fast forward, nos dias de hoje, que noção que a espiritualidade, que o reino de Deus tem para cada um de nós na nossa vida, né? Hoje em dia, falar da vida espiritual, né, conviver com essa noção da eternidade é de extrema importância. Não é uma coisa mais só religiosa, é questão de saúde, de equilíbrio. Uma pessoa se suicida a cada 5 segundos. Nós precisamos da espiritualidade nas nossas vidas. Porque a noção da espiritualidade e da vida seguindo dá uma outra dimensão, é um outro ponto de vista. Onde todo o sofrimento que eu estou tendo agora nessa experiência, nessa encarnação, tem uma finalidade, não é duradouro, eterno, e não é o fim. A morte não é o fim. A vida continua. Então, essa certeza da imortalidade nos traz a vontade de viver melhor aqui na Terra, de valorizar o tempo que nós temos. Aí a gente vai pensar, mas poxa, eu vou valorizar o tempo. Mas nós não somos eternos, nós temos o tempo que a gente quiser para fazer o que a gente quiser. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é mormon, né, e aí ele queria conversar sobre religião. Eu não gosto de conversar sobre religião. Conversar sobre religião com alguém que não abraça a mesma doutrina, o mesmo conhecimento, é quase como se um debate que não vai a lugar nenhum. Porque, a não ser que ele realmente quisesse conhecer, mas eu sentia que o tom da conversa era mais de discussão, ele querendo me convencer de alguma coisa da doutrina dele. Um dia ele chegou para mim e falou, mas é muito perigoso esse negócio que você está falando de reencarnação, porque aí a pessoa não vai querer se melhorar, porque ela vai pensar, eu vou ter várias vidas, eu melhoro na próxima. Eu falo, não é assim que funciona. Não tem ninguém aqui que pode melhorar a sua vida amanhã que não vai querer melhorar. Não vai ter ninguém aqui que vai querer transformar a vida de uma forma mais positiva, ou vai querer resolver determinadas coisas que vai empurrar com a barriga para uma próxima vida. O tempo, ele é eterno, é verdade. Mas ele coloca que as oportunidades são únicas. O que a gente está passando aqui agora é único. Não volta mais. A experiência que eu estou passando agora como Márcio é única. Não volta mais. A Ivone agora é a única. Não tem outra Ivone. O que você passou e o que você vai passar agora é único. E essa experiência tem um valor incomensurável. O tempo é eterno. Nós vamos ter ainda muito tempo. Mas as oportunidades. Eu me lembro que, eu não sei quem estava falando que estava passando por uma doença também, que o médico falou
que tinha que fazer uma cirurgia. Ele foi fazer um exame e teve que fazer uma cirurgia logo de casa. Você não vai sair daqui. A esposa estava com ele do lado, mas os filhos não estavam. E aí ele começou a questionar: será que é minha hora agora? Será que eu não saio mais daqui? E naquele momento ele pegou o telefone para querer falar com os filhos, para querer falar com todo mundo. Falando: chegou o meu momento, agora é a hora. Então eu queria falar que eu te amo muito, o papai te ama, sem querer, porque são crianças, sem querer falar, mas querendo ali naquele momento se despedir, sem se despedir. Por que a gente espera até o último minuto? Por que será que a gente não vive essas oportunidades únicas com toda a intensidade, a certeza de que elas não vão voltar atrás? O filho, quando nasceu. Aquele nascimento não volta mais atrás. O bebê, por mais trabalho que dê, passa. Depois a gente morre de saudade do bebê. Agora tem aquele adolescente chaterno. E depois a gente morre de saudade do adolescente, porque agora é um adulto que abandonou a casa e está uma solidão danada dentro de casa. Entendeu? Que foi tudo embora. Então, as oportunidades são únicas, não volta atrás. Mas o tempo, sim, é eterno. A noção da espiritualidade, ela deveria ser para a gente uma coisa que não é que a gente vai se beatificar vivendo o tempo todo para o que vai vir. Mas a gente tem esse equilíbrio de, em todas as nossas ações, em tudo que a gente faz, a gente ter essa consciência. Porque dessa forma a gente consegue ver a vida de outra maneira e aproveitar muito mais as experiências que a gente tem aqui nesse momento. Segundo André Luiz, a vida não cessa. Essa é uma das coisas que ele veio dizer. E, como esse é um capítulo pequenininho, para concluir, a conclusão está vazia, né? Calma, tem uma conclusão. Jesus veio testemunhar a verdade e com seus ensinamentos morais e seus exemplos plantou as sementes do amor e caridade nos corações dos homens. E a doutrina espírita veio complementar seus ensinamentos, explicando que a vida material é uma escola na qual aprendemos com cada experiência, cada encarnação, desenvolver esse amor divino que se encontra latente no coração de cada um de nós. E é isso aí. Mas antes, como a gente ainda tem só mais um tempinho, eu queria só perguntar se alguém tem alguma experiência para share em relação à noção de espiritualidade. Alguém aqui já teve alguma experiência, alguma coisa que veio mudar a vida, ou veio aqui para o espiritismo só pela curiosidade, pela vontade de conhecer uma doutrina? Alguém tem um share moment? Eu tenho uma. A minha mãe, depois de desencarnada, 2 semanas somente, eu fui ao Brasil, eu sou da Bahia. Minha mãe era a cabeça da família, pela personalidade dela, mas eu tive pai também. Os 2 foram casados por 48 anos. E minha mãe morreu muito inesperadamente. Foi coração e ela tinha somente 68 anos e ela não estava doente. Ela tomou um susto com um carro e depois daquela semana ela foi ficando meio ruim e veio a desencarnar com um ataque cardíaco. Então eu fui ao Brasil e toda a família estava muito abatida com a morte tão inesperada da nossa mãe. E, por alguma razão, eu não era espírita ainda, não frequentava espírita ainda, eu resolvi reunir minhas irmãs, minhas irmãs, e ir para um momento de oração. Boa parte das minhas irmãs são católicas, né? Eu cresci também católico, e reuni a família por alguma razão.
Antes do momento da oração, acho que era umas 7 horas, eu tive uma dor de cabeça muito profunda. Uma dor de cabeça que não passava, né? Deitei até um pouco, mas deu 7 horas, eu levantei. Não vou fazer a oração com minhas irmãs. E ao começar a oração, não demorou muito para que uma irmã minha recebesse minha mãe. E falou coisas que só minha mãe sabia, né? Não tinha como dizer que era minha irmã delirando. Uma das coisas que ela falou foi: para meu pai, se acalme, não é sua hora não. Sua família precisa de você. Entendeu? Porque meu pai era mais velho do que minha mãe, acho que uns 8 anos. E falou para 2 irmãs minhas que não se dão bem: vocês têm que parar com isso. Essa briga de vocês não vai levar a nada. Falou para uma outra irmã minha: cuida da tua filha vai precisar muito de você. Falou por uns 10 minutos, depois a comunicação parou. Quando a comunicação acabou, minha irmã veio em si, ela não sabia o que estava acontecendo. Só no outro dia que a gente contou, ela recebeu de olhos fechados e ela não foi lúcida a comunicação. Só no outro dia que a gente foi contar a ela o que tinha acontecido, né? E só tinha realmente 2 semanas que minha mãe tinha desencarnado. Essa é como eu falei, essas experiências, elas servem para ilustrar e obviamente servem para transformar muitos de nós. Porque muitos que chegam aqui no Centro Espírita, às vezes vêm pela dor, pela situação que está acontecendo, por problemas que estão acontecendo na vida, e não tem uma explicação. Por que eu estou passando por isso? Qual é a razão disso tudo? E depois vem e descobre, através de todo o conhecimento que a doutrina traz. Outros que chegam aqui pela curiosidade, por querem descobrir, saber, estudar, não é? Na verdade não aconteceu nada. E outros que estão passando por situações de mediunidade, onde a mediunidade aflora, então começam a escutar vozes, começam a perceber espíritos, a ver. Né? A minha mãe foi assim. Minha mãe teve uma mediunidade que aflorou de repente e foi um problema danado. Que meu pai não era judeu, não era religioso, não entendia nada, não entendia por que ela estava agindo daquela maneira. E aí foi difícil, né? Só no centro espírita que ela conseguiu realmente aquilo tudo. Mas a lógica que a doutrina nos traz, mesmo que eu não fosse médium, mesmo que eu não tivesse nunca visto nenhum espírito, a lógica que ela nos traz já em si acalma e já nos faz conectar todos os dots que até então não estavam conectados. Agora a justiça divina começa a fazer sentido em toda a sua plenitude, porque a gente entende então na eternidade o que a gente está passando agora, nessa experiência, o que significa. Mais algum share? Acalma ou dá mais medo, né? Tipo, outra vez vou vir pra cá para resolver isso? Não, mas na verdade eu sei o que você está sentindo, ou melhor, o que você está dizendo, mas tem que ser, não tem outra maneira. Às vezes a gente fica passando assim, nossa, tá tão difícil, né, ter que lidar com essa pessoa. Não pensa assim, vamos juntos resolver isso aí agora, enquanto a gente tem essa oportunidade. Porque se a gente não resolve, a gente vai voltar e vai se encontrar de novo até resolver. Não tem outra maneira, tem que resolver. Por isso que eu sempre falo nas empresas que eu trabalho, eu falo assim, eu quero fazer tudo perfeito, porque eu não quero ser mais gerente de projeto nessa empresa. Então todo mundo dá risada, né? Fala até, legal, tá bom. Eu tenho que fazer tudo certinho, assim eu não volto nessa empresa. É isso aí, gente. Eu tenho um share, que me lembrei agora, bem antigo, mas eu não te contei isso. Quando eu era bem mais jovem, eu nunca tinha nem ouvido falar do espiritismo. E nem da imortalidade da alma, nada disso. Eu era, aliás, bem católica. E aí um dia eu estava no meu quarto, eu estava, sei lá, devia ter uns 20 anos talvez. Aí eu estava no meu quarto e eu comecei a ver um vulto andando de um lado para o outro pro meu quarto. É óbvio que eu fiquei morrendo de medo, fantasma, já pensei logo, né? E eu não sei como, eu sabia que era o meu tio, irmão da minha mãe, que havia desencarnado há uns anos atrás.
um irmão jovem que ela perdeu. E eu sabia que ele estava andando de um lado para o outro no meu quarto, preocupado com a minha mãe. Estou muito preocupada com ela. Aí eu acordei, né, depois um tempão, eu fui dormir. No outro dia eu já saía cedo do trabalho e de lá já ia direto para a faculdade. E fui pensando nisso, falei, nossa, que coisa estranha sonhar com meu tio, que eu nem convivi muito, mas que faleceu assim, bem jovem. E vou contar para minha mãe isso, né, que eu tive esse, sei lá o que foi aqui que eu tive. Aí eu fui para a faculdade, já bem de noite. Aí de repente, assim, na faculdade me deu aquela coisa, liga na sua casa e vê o que está acontecendo. Eu falei, mas eu estou na faculdade, sabe? Você está estudando na sala de aula e veio aquela coisa forte que eu tinha que ligar. Eu saí da sala, liguei para minha casa, aí a minha irmã estava chorando e falou, a mãe sumiu, que minha mãe tinha sumido. Aí eu falei, a mãe sumiu? Teve uma briga com o pai e saiu de casa e a gente não sabe onde ela está. Aí eu desliguei o telefone e falei, eu sei. Eu falei, como é que eu sei onde ela está? Aí eu lembro que eu saí da faculdade, sem entender, mas com a certeza de que ela estava na rodoviária, que era quase que do outro lado da cidade, não sei como. Aí fui parar na rodoviária, cheguei na rodoviária, na plataforma, sabe onde saem os ônibus assim? Na plataforma certa. Quando eu cheguei lá, eu vi a minha mãe sentadinha, abrindo a bolsa assim, ó. Aí quando eu olhei na bolsa dela, quando eu cheguei, ela me viu, ela fechou a bolsa correndo. Aí eu cheguei perto dela e falei, o que aconteceu, mãe? Aí quando eu abri a bolsa dela, porque chamou a atenção, sabe, o pessoal faz assim, correndo, cheio de remédio. Ela estava pronta para tomar os remédios e estava pensando em se matar. Aí eu falei, nossa, vamos para casa, né? E aí depois eu contei para ela o que tinha acontecido, aí ela começou a chorar e falou, é meu irmão, que estava preocupada comigo, porque isso estava na minha cabeça, foi um momento de fraqueza, nunca mais ela pensou nisso. Mensagens no alto, do outro lado. Eu não tinha nunca como saber de nada disso. A gente nunca está sozinho. O nosso lado tem sempre aqueles que nos amam, que estão a todo momento querendo ajudar. Então é isso aí, gente. A gente vai preparar aqui a nossa...